Reverendíssimo Padre Fernando, pároco dessa comunidade, seminaristas Bernard e Marcos Paulo, respectivamente, que trabalham em Macuco, e o Marcos Paulo trabalham comigo, caríssimos irmãos e irmãs. O grande filósofo Platão, no seu escrito sobre o mito da caverna, ele fala-nos que as pessoas, quando estão lá dentro, elas veem as imagens numa sombra, e certa ocasião, quando aquele homem aprisionado saiu da caverna e viu que as coisas não eram bem como ele pensava, porque tudo o que ele via era somente sombra, ele voltou para a caverna. E aí começa a discussão. O que é mais importante? A sombra ou a realidade? Se nós olharmos hoje a dedicação de uma igreja, celebrando a dedicação da catedral, e para nós de toda a diocese torna-se uma festa, poderíamos pensar, o que é mais importante? A igreja física ou a igreja povo de Deus? Qualquer uma das duas respostas é perigosa. Aqueles que vão dizer, é tão importante a igreja, que vamos valorizar o templo e vamos correr o risco de desvalorizar o homem. Se dissermos, o mais importante é a igreja viva, os seres humanos, vamos nos despreocupar com a igreja física, que é manifestação da beleza de um homem que adora a Deus. Na verdade, nenhuma nem outra é mais importante, e nenhuma nem outra deve ser descompromissada e desresponsabilizada. Nós, a Igreja Viva, o povo de Deus ainda em caminho em direção a Jerusalém Celeste, estamos, como que diz a Escritura, vendo as coisas como que num espelho embaçado, em penumbra enxergamos as realidades do céu, que só se manifestarão plenamente quando nós estivermos diante de Deus e o virmos face a face. A primeira leitura de hoje falava-nos sobre a imagem que tiveram da construção do templo e que assim foi edificado. Mas é claro, a imagem que se teve do templo de Deus, por mais perfeita que a edificação seja feita, nunca será a realidade. Sempre será uma imagem, uma representação, um sinal, um símbolo. Mas o fato de ser isto não quer dizer que não seja importante. Exemplo prático, vocês passaram pela reforma dessa igreja matriz antiga e estão a construir a nova. A reforma de um templo é ruim? Sempre terão alguns que dirão que era desnecessário. Sempre terão alguns que dirão, mas para que, se temos uma nova a ser construída, para que reformar essa? Mas tanta coisa para fazer, e 1000 discursos ouviremos de tantos, dos favoráveis e dos desfavoráveis. Na minha opinião, quando um templo é cuidado, espera-se e acredita-se que seja fruto de um povo que quer dar para Deus o seu melhor. E o melhor para Deus não é somente a beleza de um templo bem edificado, bem cuidado, muito bem limpo, bem iluminado, mas que tudo isso seja fruto da experiência que nós mesmos fazemos com Deus, porque senão serão somente atos exteriores muito bem feitos, mas estéreis, sem frutos nenhum. É importante que nós nos recordemos que o templo edificado deve manifestar a solidez da fé de um homem e de uma mulher que acreditam que não estão sozinhos. Eu sempre digo, ou melhor, busco dizer o máximo que posso, na paróquia onde estou como pároco atualmente, em Cordeiro, que o templo deveria ser e deve ser sempre o lugar do silêncio. Para falar com Deus, silêncio basta. Para falar com outro é necessário palavras. E às vezes as nossas missas começam e terminam com um barulho tão estrondoso que o único que não se consegue ouvir é a voz de Deus. Porque estamos preocupados se o som está bom, e eu digo que eu sou o primeiro deles, eu gosto de um som muito bem, eu gosto de ouvir a minha voz, percebem que ele é alta e eu consigo escutar a sua força.
Ficamos preocupados em fazer tudo, e isso também é uma preocupação que toca aos sacerdotes, mas depois que celebramos o mistério, devemos nos perguntar: o que ficou disso na minha vida? O que eu tiro daqui agora para a minha experiência de vida? O que eu levo para a minha casa? O que eu levo para a minha família, para o meu trabalho? O meu encontro com o nosso Senhor no templo não deve ficar somente no templo, como se fosse algo separado da minha vida, mas o meu encontro com Cristo no templo deve levar-me a uma experiência tão profunda com Ele, que depois eu o leve comigo para tantos aqueles que ainda não o conhecem e que dele necessitam. Na sua casa todos vêm à igreja? Misericórdia, eu pensei que fosse só cordeiro. Vocês também não respondem aqui, né? Obrigado. É assim sempre, padre? É assim? Ah, então obrigado. Na sua casa todo mundo vem à igreja? Todos são cristãos? Todos são católicos? Na minha não. E aí a pergunta que nós temos que nos fazer é a seguinte: somos nós as pedras vivas que edificamos a igreja, povo de Deus, e a manifestamos no templo. Mas a pergunta mais séria é: a minha casa, que deveria e deve ser a minha igreja doméstica, lá dentro eu sou um sacerdote pelo batismo? Vocês batizados, quer dizer, nós batizados, mas Padre Fernando e eu, pelo grau da ordem, somos sacerdotes pelo ministério de Cristo. Vocês batizados devem fazer da casa de vocês igreja doméstica. Sacerdotes, profetas e reis. Profetas porque anunciam a verdade, e anunciar a verdade não é apontar o dedo para o erro do outro, mas é viver a verdade. Sacerdotes, oferecer suas orações e sacrifícios pela edificação da sua casa, da sua igreja doméstica. Há quanto tempo você não dobra o joelho para rezar pela sua casa? Será que você gasta o mesmo tempo rezando pela sua família, o tempo que você gasta falando dela? Somos reis e rainhas em casa? Às vezes somos. Sentamos no trono, queremos que todos nos sirvam, mas esse não é o ensinamento de nosso Senhor. Quem quiser ser grande no reino, seja aquele que serve. Meus irmãos, servir é muito difícil, porque é de sair de si e ir ao encontro do outro. A pergunta que eu hoje me faço ao celebrar essa Eucaristia e ouvir esse Evangelho proclamado são o último versículo do Evangelho. Os discípulos guardaram e quando Jesus ressuscitou, eles creram na Escritura e na palavra dele. Nós de fato acreditamos nas palavras do nosso Senhor? De fato elas são palavras de vida para nós? São verdades para nós? Ou elas são palavras muito bonitas que ficaram marcadas há 2000 anos? Ou elas são verdade para mim agora? Porque se as palavras de nosso Senhor forem apenas bonitas, para me encantar e me emocionar quando venho ao templo, mas elas não se tornam fruto e semente na minha vida quando eu saio da igreja, ela não frutificou de verdade em mim. Não frutificou. Quando eu venho à missa, não é somente um ato onde eu me coloco como melhor do que os outros, mas pelo contrário, porque eu sou o pior dos piores, nosso Senhor atraiu-me a Ele para transformar-me no que Ele quer que eu seja, não no que eu já sou. Certa ocasião, ainda mais jovem do que sou, porque ainda sou jovem, um padre disse uma frase que marcou muito meu coração. Ele diz assim: não nos alegremos pelo que já fizemos, nos preocupemos por aquilo que ainda falta fazer. Não se alegre pelo que você já fez, não. Se preocupe pelo aquilo que você ainda não conseguiu fazer. Não se alegre porque você conseguiu fazer isso ou aquilo na igreja ou na sua casa, no seu trabalho, porque você conseguiu ser instrumento de conversão para alguém. Já conseguiu, mas não foi você foi só instrumento. Foi nosso Senhor que fez através de você. Preocupe-se com aquilo que você ainda não conseguiu fazer.
e que nós somos omissos e cruzamos os braços e não fazemos com o mesmo amor que somos chamados a fazer. Estão se preparando para celebrar o martírio de São João Batista, vosso padroeiro, que é um dos poucos que de fato tem duas grandes celebrações. Seu nascimento, que celebraram com grandes festejos, que é uma das maiores festas da região. A gente nem ousa fazer em Cordeiro uma festa junina, porque a gente vai perder e feio, né? Eu não sou tolo. E o martírio, a sua entrada no céu, dar a sua vida pela verdade. Será que nós somos homens e mulheres capazes de dar a vida pela verdade? As pessoas pensam que o martírio é algo do início da igreja. Não, acontece hoje ainda. Muitos homens e mulheres de fato morrem pela fé, morrem de verdade. Não há imagem metafórica, mas não, morrem, dão a vida por nosso Senhor. Mas nós, aqui, podemos sofrer um martírio disfarçado. O martírio do deboche, da ironia, do sarcasmo, da piada sem graça, do duplo sentido, da dualidade de questionar se nós nos convertemos de verdade, se somos homens e mulheres, uns dentro e outros fora da igreja. E por isso, celebrar o martírio de alguém que deu a vida por nosso Senhor é questionar-me até onde eu sou capaz de suportar tudo isso por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Só por isso vale a pena. Se for por amor ao Padre Fernando, à paróquia de Macuco, a qualquer outra pessoa, perdeu o sentido em tudo. E me desculpe, Padre Fernando, uma verdade que eu digo em relação a toda a paróquia e digo em relação a Cordeiro. Não venham à igreja por causa de ninguém que não seja nosso Senhor Jesus Cristo. Não prenda o coração a ninguém. Todos somos passageiros, limitados e pecadores. Só Cristo é permanente, eterno e santo. E essa história que não vou à igreja porque fulano está lá, claro, só se encontram pecadores. A igreja é santa porque é a constituição de Cristo, mas aonde convivemos nós, os pecadores, buscando a santidade. E eu encerro a minha homilia. Ontem nós tivemos a alegria lá no seminário de receber a deposição dos restos mortais de Dom Rafael, nosso terceiro bispo. E eu falei com o Padre Fernando que eu fiz questão de usar essa casula que ele ganhara, usara e me dera no dia da minha ordenação. Então essa casula foi de Dom Rafael. E Dom Rafael tinha muitas frases que marcavam assim o nosso coração, pum, como se fosse um soco no peito. E de muitas delas gravaram-se no meu coração. E uma delas é esta: o sacerdote é para servir. O sacerdote é para servir. Quem é batizado, levante a mão. Pode baixar. Você é sacerdote? Sim, pelo batismo, sim. Ministerial aqui nessa igreja só o Padre Fernando e eu. Mas todos são sacerdotes. Você serve? Não responde, que Deus sabe. Não responde, porque isso é um compromisso. Você serve de verdade? Serve por amor? Serve oferecendo? Serve sacrificando? Ou você murmura? Uma dona de casa, ela pode simplesmente lavar a roupa, cozinhar e limpar, porque ela sabe que tem que fazer, porque não tem quem faça. Ela tem duas maneiras de fazer: ou reclamando, ou oferecendo. Um pai de família que trabalha o dia inteiro e chega em casa, o que ele mais queria era tomar um banho, jantar e deitar, não falar com ninguém. Mas lá estão os filhos. Ele pode fazer porque não tem quem faz, ou empurrar para a mulher, ou fazer por amor. Um padre pode simplesmente dizer, não estou, e mandar a secretária dizer. Ou ele pode dizer, eu não queria atender, mas vou atender por amor. Um fiel pode não gostar do seu padre, mas quem quer o bem dele não fala dele, vai e fala com ele. Isso é um ato de hombridade.
Isso é um ato de maturidade cristã. Ah, mas ele não escuta, já é um problema dele, não seu. Seja eu, seja esse, ou qualquer outro. Nós temos que aprender uma coisa: celebrar a edificação de uma igreja é celebrar a dedicação de um templo físico, mas é antes perguntar-me o quanto eu, pedra viva dessa edificação, me dedico para que o reino de Deus aconteça por minhas palavras e por minhas obras. Os maiores pecados que eu acredito, ou melhor, que nesses 14 anos de padre, o maior pecado que mais me preocupa nas confissões não são os pecados que as pessoas pensam ter. O maior pecado são aqueles que elas pensam não ter, o pecado da omissão diante de um erro. Porque aquilo que eu faço de errado já é objetivo, mas o bem que eu deixo de fazer, eu abro espaço para que o mal cresça. Aonde um cristão deixe de fazer a sua missão, o demônio não deixe de fazer a dele. Por isso, Igreja de Macuco, que vocês cresçam na santidade. E santidade não é ser esquisito nem estranho. Santidade é ser Cristo em casa, no trabalho, na sociedade e aonde você estiver. Mesmo que ninguém saiba quem você é, você sabe quem você é diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.